bem? Vamos lá. Sétimo ano, nosso último assunto das videoaulas, né? Pelo menos das gravadas, porque as próximas serão ao vivo. E a gente vai dar continuidade todo a esse resumo que a gente teve de aulas, né? Gravadas, de videoaulas gravadas. Então a gente vai fechar aí com chave de ouro. A gente vai fechar falando de arte, né? Toda sociedade ela vai viver em torno da arte, certo? Uma sociedade sem arte não existe. Toda sociedade, ela, seus valores, sua cultura, ela é calcada na arte, ela é baseada na arte, certo? E nessa aula número 5, a gente vai ver a história da arte africana, certo? A gente vai para o último assunto do nosso livro, né, do quarto capítulo, do primeiro módulo, e a gente vai trabalhar aqui na nossa aula os vários tipos de arte do continente africano. A gente vai ver a arte figurativa, que é a arte simplesmente pela arte, a arte abstrata figurativa, que é uma arte que não tem uma forma definida, certo? Também é só feita para enfeitar. A gente vai ver a arte funcional, certo? Que é aquela arte que ela vai ser um objeto que você se utiliza dele no dia a dia e também você tem uma espécie de arte ali, é um objeto mais trabalhado, certo? E vai ver também a arte religiosa, certo? Com a representação das máscaras, que é a arte figurativa, certo? Então a arte figurativa ela vai estar representada na arte religiosa das máscaras, na arte abstrata, né, que não tem a forma, vamos dizer assim, comum, não tem uma forma objetiva, na arte também na arte funcional, que é aquela arte que você vai se utilizar daquele objeto para você fazer alguma atividade diária, né? Seja guardar alimentos, seja buscar água, certo? E também a arte religiosa, né? Que aí a África vai ser muito calcada, os povos da África, baseado nessa arte que ela vai se utilizar das máscaras, né? Para isso, seria um objeto de proteção, seria um objeto de interligação com a ancestralidade. Vamos lá? Então aqui a gente vai ter um resumo do que seria essa arte africana, certo? Primeira coisa que a gente tem que perceber é que até aonde a antropologia e a arqueologia sabe, os primeiros Homo sapiens sapiens, nossa primeira espécie surgiu da África. Também sabemos disso, aprendemos lá no sexto ano, né? E aí, o que é que acontece? Essas sociedades, essas primeiras sociedades, elas também vão inventar a cultura, certo? Elas vão trabalhar a cultura a partir do tempo que elas vão passar, vamos dizer assim, um tempo mais livre, que elas não vão precisar estar caçando, estar pescando, que elas não vão estar precisando colher frutos, né? Elas vão ter tempo aí para produzir cultura, para produzir arte, certo? Então aí já são as sociedades aí sedentárias, né? Aí as sociedades do período neolítico, né? As sociedades do período da idade do metal. A gente vai ver em nossos estudos aqui sobre a história da África que os mais variados tipos de matéria-prima são encontrados nas artes africanas, né? A palha, o barro, a pedra, né? Metais preciosos como o ouro, ligas de metais como o cobre. Vocês sabem que a gente já estudou também isso lá na pré-história do ano passado, que as ligas de metais, elas são geralmente dois metais que se fundem, o ser humano funde esses metais e eles vão se tornar uma liga, ou seja, se tornar um metal mais forte, certo? Por exemplo, o cobre é um metal, foi o primeiro metal trabalhado pelo homem pré-histórico. Depois do cobre veio o estanho. E a mistura do cobre e o estanho vai dar o bronze. E o bronze, ele vai ser um objeto sim de arte africana, certo? Mas vamos resumir aqui e contextualizar a arte africana, depois a gente fala das suas matérias-primas. É milenar, certo? Aí tem aí 10 mil anos, 12 mil anos aí que os africanos eles se utilizam da arte. Para você ver, por exemplo, a arte militar. Aqui na imagem a gente
tem um escudo, certo? Um escudo africano. Não sei se vocês identificaram. Qualquer coisa a gente marca aqui. O escudo africano, certo? Ele é um pouco oval, beleza? Esse escudo, ele já tinha um tipo de arte que se chama arte bélica, certo? E aí a gente vai ver também em outras ferramentas, né? Como lanças, espadas, certo? É, já, já há uma preocupação em, vamos dizer assim, em enfeitar, certo? Essas ferramentas de guerra. Também temos a arte, né, na ancestralidade da religião, beleza? Também temos a arte funcional, que seria para guardar o alimento, para buscar a água, tão vital para a vida do ser humano, né? E teríamos também a arte figurativa, né? A arte do embelezamento, né? Também a arte religiosa. Então, assim, a gente vê que os materiais que são trabalhados aí, a princípio, os materiais da cultura africana que são trabalhados vai ser o couro, vai ser o barro, certo? Vai ser a madeira e vai ser a palha. Esses materiais, eles são facilmente encontrados na natureza. Depois, só assim, os seres humanos, e como a gente está falando da África em específico, os africanos é que vão trabalhar o ferro e os metais preciosos, beleza? Vamos lá. Esse tipo de arte, esses objetos de arte, eles geralmente eles são funcionais, certo? O povo africano, ele era, vamos dizer assim, ele era bem objetivo no seu tipo de arte. A arte bélica, que era a arte que servia para a guerra, para uma tribo reconhecer seus aliados ou seus inimigos. A arte religiosa, principalmente, como era um povo muito místico, certo? A maioria dessas tribos africanas, então elas tinham aí cada uma característica de arte, certo? A arte funcional também, não só criar o objeto por criar, então enfeitar esses objetos, né? Até hoje o ser humano ele tem essa necessidade de enfeitar, que é uma palavra que a gente usa muito atualmente, é customizar, certo? Hoje você quer ter, por exemplo, um carro customizado, né? Apesar do modelo ser o mesmo, você coloca um adesivo, coloca uma película ali, coloca um rodão, né? Então você vai diferenciar seu carro dos outros. Você vai querer uma casa customizada, né? Você vai aí pintar da sua maneira, fazer a fachada da sua maneira, que é a frente da casa, né? Isso. Você vai querer ter suas roupas, suas vestes customizadas, né? Você aí já vai colocar no tênis que todo mundo tem, um cadastro verde que ninguém tem, entendeu? Você vai enfeitar suas unhas, suas mãos, né? Você vai aí fazer um penteado diferente, né? E muitas vezes até igual a outros. Mas enfim, essa customização em forma de arte, ela não é atual, certo? Ela vem desde os povos africanos, beleza? Então a gente pode usar como exemplo de funcionalidade, né, a arte dos rituais, a arte religiosa dos africanos e até o próprio convívio diário, né? A própria ação do dia a dia. Então, se a gente observar aí, a gente vai perceber que compreende por arte africana a totalidade de todas essas expressões, seja funcional, seja religiosa, seja bélica, que é a arte de guerra, certo? Seja simplesmente a arte figurativa, a arte pela arte, a expressão só de enfeitar, a arte abstrata que chega depois, a arte moderna que a gente vai ver, o tipo de arte moderna, de design, certo? Principalmente para interiores de casa, baseado no conceito africano. Então, tudo isso vai ser baseado nos primeiros africanos. Então, tendo em vista que Lucy foi descoberta na Etiópia, e a Etiópia é um país da África que faz parte da África subsaariana, ou seja, embaixo do Saara, a África negra, né, se a gente for generalizar, a África de pigmento de melanina mais acentuado, ou seja, a África negra, essas expressões culturais africanas, elas vão ser trabalhadas no final do capítulo desse livro, que é agora a nossa aula. Ô professor, por que a gente não trabalha a arte saariana, a arte do norte? Na verdade, a gente já trabalhou, inclusive, a gente trabalhou o Egito,
né? E aí engloba toda essa arte. A gente trabalhou os hieróglifos egípcios, a funcionalidade das pirâmides, certo? É, a questão da mumificação, tudo isso também são tipos de artes africanas, tendo em vista que o Egito é na África. Porém, entretanto, todavia, contudo, a gente quase nunca fala sobre a África subsaariana, sobre aquela África negra, né? Então, essa aula é especificamente para falar sobre esse tipo de arte. Deixa eu tirar aqui a canetinha e passar o slide. Pronto. Então, aqui a gente vai ter um conceito, basicamente vai ser o resumo do resumo, certo? Só para a gente se situar no que seria os elementos trabalhados nessa arte. Os povos africanos faziam seus objetos de arte utilizando diversos elementos da natureza. Faziam esculturas de marfim, que é a presa do elefante, né? O dente do elefante, máscaras entalhadas em madeira e ornamentos em ouro e bronze. Os temas retratados nas obras de arte remetem ao cotidiano, ou seja, ao dia a dia. Lembra que a história africana vai ser passada muito de forma oral, então eles também vão retratar isso na sua arte, certo? O cotidiano da tribo. Dessa forma, esculpiam e pintavam os seus mitos, certo? Seus deuses, animais do seu dia a dia, do seu convívio, certo? Cenas das suas tradições em geral. Os personagens do cotidiano, do dia a dia. Aqui, por exemplo, a gente vê uma escultura, né? Na verdade, 3 esculturas, que vai formar membros, né? Ou uma família de uma tribo africana. E aí tem 2 elementos culturais trabalhados nessas esculturas. Aí você percebe que os homens estão tocando algum tipo de tambor, certo? Parece até inclusive com o tambor de crioula do Maranhão, certo? Aí tem um homem adulto e tem uma criança aí, um adolescente, certo? Então aí seria um ritual religioso. E aí a cena do cotidiano também retratado por uma mulher carregando algum pote ou algum feixe de vara para fazer fogueira ou alguma palha para se trabalhar até a própria arte. Então, isso daí é bem característico da arte africana, retratar o seu dia a dia, o seu cotidiano, certo? Então aí a gente pensa que quando a gente está estudando a história da África, pensa que é um povo que só vai fazer arte na base do barro, ou da madeira, ou da palha, né? Mas a gente deve salientar que os africanos, eles também, ao longo de toda a sua história, eles eram exímios ourives, né? Eles trabalhavam muito bem o ouro, com riquezas de detalhe, inclusive. Então, é, tendo em vista que a gente é acostumado a associar a África pobre, né, economicamente, mas é, em termos de mineral, a África ela vai ser riquíssima. O problema da África é a distribuição da renda. São os governos corruptos, são os governos ditatoriais, certo? Mas assim, é, os países em geral, eles têm bons recursos minerais. E o povo africano, ele sempre vai trabalhar o ouro, né? Então, assim, de forma bem detalhada, certo? Aqui em cima a gente vê uma escultura aí de 4.000 anos atrás, né? Uma escultura toda trabalhada em ouro, provavelmente de um deus africano, certo? De uma ancestralidade africana. Já aqui do lado a gente vai ver aí os anéis da realeza As-Shayati, né? Que para você ter uma noção, aí é o ouro puro, o 14 quilates, que vem de Gana, lá na África. Então, se você perceber, eles eram exímios aurives, né? Eles eram excelentes trabalhadores artesãos da arte de esculpir, principalmente no ouro. Ó, isso daqui é tudo derretido e trabalhado à mão, essa arte, certo? E sempre representando o dia a dia, sempre representando o cotidiano, a natureza. Aqui você vê um peixe, né? A alimentação. Aqui você vê aqui tipo um jacaré também, né? Em muitas culturas, algumas forças da natureza, o jacaré era tipo um deus, certo? Aqui você vai ver ossos e palha, que era também objetos do cotidiano deles, certo? Então assim,
vocês vão perceber, nós estudando a África, nós percebemos que dependendo da etnia africana, esse ouro vai ser muito bem trabalhado, certo? Outras técnicas como marfim, que a gente vai ver lá na frente, nós vamos perceber que as presas do elefante, eles talhavam minusculamente, né? Então, assim, requer uma habilidade muito grande e um material muito caro, um material raro na natureza. Então, os africanos já trabalhavam isso, certo? Tanto na pintura quanto na escultura, beleza? Não é só a escultura, também existiam pinturas africanas que era bem trabalhada essas temáticas do cotidiano, essas temáticas, vamos dizer assim, da natureza, certo? A gente pega o conceito de etnia aqui, e se nós formos adentrar nesse conceito de etnia, aí ele vai variar, porque eu acredito que etnia seria o que na década de 80 se chamava de raça, certo? E aí alguns antropólogos e historiadores eles vão separar e colocar o termo raça só para animais, certo? E etnia para seres humanos. E aí outros antropólogos e historiadores também não defendem a ideia de etnia. E eu coloquei o conceito aqui que eu peguei no dicionário para vocês se ligarem aí no que seria etnia. Então você vai dar uma pausa aí, se não souber o que é uma etnia, e vai ver o conceito de etnia, vai ver os conceitos de etnia, né? E a gente tem que saber o que é etnia para entender que os povos da África, do continente africano, eles tinham várias etnias, né? Não era uma categoria homogênea, é heterogênea, ou seja, eles eram de várias crenças, eles eram de várias práticas culturais, de vários tipos de arte, de vários tipos de línguas e dialetos, certo? De vários tipos até de etnias, uns mais altos, outros mais baixos, certo? Um com os membros superiores, ou seja, braços mais musculosos, né? Outros mais atarracados, com o pescoço mais encolhido. Então, assim, a gente vai ver as diferenças étnicas do povo africano e vai perceber que o povo africano não é um povo só, não é um povo uniforme, entendeu? Então depende da etnia ao qual a gente irá estudar. Então, partindo aqui das peças em si, já vimos peças de ouro, agora veremos peças de bronze. Veremos como os africanos eles vão talhar também nas ligas e não só na questão dos minérios, certo? Eles vão talhar as ligas, certo? Ou seja, eles vão pegar dois metais, dois minérios, eles vão transformar em uma liga e eles vão trabalhar com muito detalhe, com muita riqueza de detalhe. Então a gente vai perceber que era um povo tecnologicamente ou artisticamente avançado, certo? E mais uma vez retratando cenas do dia a dia, cenas do cotidiano. Aí nas imagens vocês podem ver soldados, agricultores, né? Essa de baixo é um soldado, aquela de cima são agricultores, essa do meio aí, soldados, né? E aqui, essa que está aqui em cima da minha cabeça seria um camponês, certo? Então, assim, cenas do dia a dia, né? Que eram batalhas que eles enfrentavam para garantir o território ou para expandir o território e também cenas de alimentação, de comida, do seu dia a dia, da sobrevivência diária. Então aí a gente vai ver que os africanos trabalham o ouro perfeitamente, né? A gente viu no slide passado. Os africanos trabalham as ligas de metais perfeitamente, né? Como o cobre, por exemplo. E a gente vai ver também que eles trabalham até o latão perfeitamente, né? Que é vamos dizer assim, que é um cobre mais popular, mais barato, certo? Então, muitas vezes, esses latões, existe o cobre puro, o latão e o cobre misturado com latão. O latão, ele seria utilizado aí o cobre com a bauxita, certo? Que é o mineral que se faz alumínio também. Ou o estanho com a bauxita. Estanho e cobre dá bronze, certo? Então eles trabalhavam aí o bronze, eles trabalhavam o ouro, eles trabalhavam o cobre, o estanho, a bauxita, todos esses minerais.
Professor, trabalhavam prata também, trabalhavam prata, só que o continente africano ele tem pouca prata, certo? Tem mais ouro. Então vai ser mais difícil encontrarmos peças de prata. Até porque os europeus também, quando saquearam e dominaram as colônias africanas, eles fizeram questão de pegar a prata, né, e derreter para o colocar no mercado interno cambial deles, né, ou transformar em prataria, né, derreter para transformar em prataria, em talheres, porque era muito chique ter talher, ainda é, né, muito chique ter talher de prata, ter pratos de prata, enfim. Então, vamos ver aí que o reino de Benin, por exemplo, é um reino muito. Hoje em dia ele fica perto da Nigéria, certo? É um reino muito rico nessa questão artística. E aí vamos ver também que o pessoal da Europa, quando chegou para dominar a África, o pessoal que não é besta nem nada, viu aquelas peças incríveis. Então a maioria das peças artísticas africanas estão em museus da Europa, certo? Se vocês forem notar essas plaquinhas essas primeiras fotos, tanto a de cima quanto a de baixo, elas são plaquinhas que faziam parte de armaduras, certo? Então aí a gente vai ver que era riqueza de detalhes aí, impressionante a arte africana, o talhar africano. Iremos ver um material também que foi muito trabalhado na África, por lá ser abundante, né, que é o marfim. Professor, e o que é o marfim? Marfim nada mais é, nada menos é do que aquelas presas dos elefantes, certo? É um material muito caro, né, de ser trabalhado, muito difícil, porque o marfim ele é feito da mesma substância do dente, certo? Então de cálcio, né, com algumas outras substâncias, muito duro de ser trabalhado. Mas aí os africanos, eles trabalhavam também perfeitamente em joias, né, em objetos decorativos e até objetos religiosos. Tudo aí a gente tem a representatividade do que eu disse aí em cima. E vamos pegar aqui uma dessas artes específicas que seria a máscara, certo? Então é a máscara pingente de Benin, seria um pingente que seria usado para pendurar, né, no pescoço. Seria lá de Benin, trabalhado na questão do marfim também. Aí está falando de quando aproximadamente ele foi feito, né, foi talhado, em que museu ele está, tem 19 centímetros, está no Metropolitan Museu, né? E aí vai falar sobre o poder simbólico, místico das máscaras, que a gente não vai se adentrar agora, vai falar das máscaras mais especificamente na frente. Eu queria que vocês vissem o material que essa máscara pingente foi talhada, certo? Então assim, geralmente se utilizava o marfim para fazer braceletes, para fazer gargantilhas, para fazer pingentes, fazer brincos. Ou seja, geralmente os africanos utilizavam dessa matéria-prima tão nobre, tão cara, para criar joias, certo? Também era acreditado em algumas culturas africanas que vamos dizer assim, essa matéria-prima, esses objetos, feito de marfim, alguns objetos até religiosos, eles tinham um poder de cura, certo? Eles tinham um poder transcendental de curar doentes. Então, assim, além da função decorativa, também o marfim teria função religiosa, teria função curativa em algumas sociedades. A gente vai ver agora os tipos de artes. Se nós nos adentrarmos para subdividir essa arte africana, iremos ver que os africanos eles vão se utilizar da sua arte para os mais diversos tipos de funcionalidade, certo? Então aí iremos ver 3 tipos de materiais nesse slide em questão, né? Iremos ver aí a madeira, iremos ver o marfim e iremos ver o barro. Iremos ter aqui uma gama de diversas formas e diversos tipos de barro aí. Vamos começar primeiro a falar do barro. Se a gente for ver
a primeira imagem, a gente vai ver um barro mais cru, porém um barro trabalhado, certo? Porque ele é pintado, beleza? Ele tem uma forma, né? Ele não é tão grosso assim. Ele é mais rústico, só que aí vão se preocupar, e o artesão que fez isso vai se preocupar em fazer asas para você pegar, manipular essa panela que provavelmente iria para o fogo, certo? Porque essa panela daí, ela tem total condição de ir para o fogo. Você pode, é, nesse nesse semicírculo das asas, você pode encaixar aí varetas de madeira ou até de ferro e manipular esse, esse caldeirão aí no fogo, na fogueira, para cozinhar alimentos, para ferver água, entendeu? Esse debaixo dele, que seria esse daqui, ele já seria, vamos dizer assim, uma ânfora grega, parece uma ânfora grega, né? E o que era uma ânfora grega? Para que servia uma ânfora grega? Creio eu que a funcionalidade também dessa ânfora africana seria para pegar água, certo? Ou para guardar alguns óleos curativos, alguns óleos que eles acreditavam ser remédios, e até guardar bebidas, né? Bebidas alcoólicas, né? Licor de amarula, por exemplo, que é uma bebida, que é uma fruta que se fermenta e, e se usa como bebida na África, né? Até porque os sacerdotes, eles muitas vezes eles se utilizavam de substâncias, né, psicotrópicas naturais, claro que na época não tinha drogas, vamos dizer assim. Então eles se utilizavam desses chás, dessas bebidas para fazer seus rituais, certo? Aí aqui a gente vê uma imagem muito bem trabalhada, muito bem pintada, certo? Porém, de um reservatório que ele, vamos dizer assim, ele não foi desenvolvido para uma funcionalidade que seja nobre, vamos dizer assim, porque o primeiro servia para cozinhar, o segundo servia para beber, esse terceiro provavelmente ele serviria para ou decoração ou guardar alguns grãos, algumas sementes, certo? Tendo em vista aí que você vê até a pintura dele seria de povos, vamos dizer assim, agricultores, né? Tava pegando lenha aí, ou para fazer fogueira, né? Ou para fazer comida, né? Então, assim, essa imagem, apesar de ser a mais pintada de todas, a gente vai ver que é o pote mais simples de todo na sua confecção, né? Na sua, vamos dizer assim, na sua fabricação. Então, é, ele pode ser um objeto de decoração, poderia ser um objeto de decoração por ser muito bem pintado, muito bem adornado, só que sua funcionalidade era pouca, né? E veremos aqui uma contradição. No de baixo, veremos uma panela ou um pote rústico, porém muito bem trabalhado, né? Aí já se trabalha o búzios, já se trabalhou a palha, certo? Aí já se teve uma preocupação vamos dizer assim, queimar o barro, né? Deixar ele bem fininho. Então, provavelmente, não se tem certeza, mas provavelmente essa, esse pote, esse de baixo, ele seria utilizado na forma da religião, certo? Ou seja, para as oferendas aos orixás, né? Das religiões de matriz africana. Ou seja, já seria um pote que teria aí um cunho, vamos dizer assim, de ferramenta sagrada, certo? Então, seria, vamos dizer assim, exclusivo de algumas pessoas que trabalhassem com a religião, né? Alguns sacerdotes, alguns griots, que são os membros mais velhos da família que repassavam o conhecimento. E, por último, não menos importante e muito mais trabalhado, a gente vai ver aqui a madeira e o marfim trabalhado nos talheres, né? Um erro também nós pensarmos que a sociedade africana, por ser uma sociedade tribal, sempre vai comer com a mão. Os indianos comem com a mão, os africanos também comem, mas em algumas sociedades
esses talheres, eles não eram utilizados para você levar o alimento à boca, e sim tirar o alimento da panela, tirar o alimento do recipiente, né, e colocar ele no prato, que geralmente é uma folha de bananeira ou uma casca de árvore, certo? Então, e daí você comia com a mão. Então, o talher ele era utilizado para retirar o alimento do recipiente, certo? Pronto, aí a gente tem aqui vários tipos de potes, né? E para várias funcionalidades, aí só tem enfeite, tem potes que vão realmente ser funcionais, certo? Tem aí decoração em formas geométricas, das mais variadas, tem decoração em alto relevo, tem decoração colorida, tem decoração em barro preto, tem decoração em barro marrom, tem decoração em barro liso, tem decoração em barro. É... Eita, eu contradilizo. Agora faltou a palavra. Entendeu, né? Então, é, essa, essa questão dessa decoração aí, ela vai variar muito de tribo, certo? Então, esses potes, vamos dizer assim, eles tinham também várias funcionalidades, beleza? É, tinha, tinha tribo que se utilizava, por exemplo, apenas de uma forma geométrica de potes. Tinha outras tribos que elas faziam os mais variados potes para as mais variadas funções. Então aí vai depender muito de cada tribo africana, de cada sociedade africana, de cada vilarejo africano ou para que era utilizado, se era de forma sagrada, se era de forma funcional, se era de forma decorativa. Temos aí esses exemplos e eu catei cada um da internet aí, tive a preocupação de colocar aí um diferente do outro para vocês terem a noção de que, dependendo da sociedade africana, iria ter um leque de recursos aí infinitos para se trabalhar a arte, certo? Eram objetos funcionais, sim, muitos desses aí eram objetos funcionais. Porém, né, entretanto, todavia, contudo, os povos africanos, eles já trabalhavam a arte. Então, quando nós pensamos em povos africanos, geralmente pensamos numa única tribo, numa única formação. Não, eles tinham as mais variadas tipos de cultura, certo? E aí a gente vai dar uma ênfase agora às máscaras, beleza? As máscaras africanas. Se você for no Google e procurar máscaras africanas, você vai ver de todo tipo de material. Vai ver de pano, vai ver de barro, vai ver de marfim, vai ver principalmente de madeira, certo? Então vai ver de ouro. Então assim, essas máscaras, elas tinham, como eu já havia dito na introdução dessa aula, elas tinham uma funcionalidade mais religiosa, de caráter religioso. Então não podia estar se usando essa máscara a todo momento. Não era todo mundo que podia usar essa máscara. Não era toda a idade que podia usar essa máscara, certo? Essas máscaras, no caso, que são das mais variadas. Então, se a gente for pensar a funcionalidade da máscara africana, é estritamente caráter religioso. Vou repetir. A funcionalidade das máscaras africanas, independente de qual tribo fosse, é estritamente religiosa. Entenderam? Vou repetir de novo. A funcionalidade, repetir de novo é uma redundância, mas vou repetir de novo. Funcionalidade das máscaras africanas é estritamente, exclusivamente religiosa. Ponto. O professor, e o carnaval lá, eles usavam o quê? Não, não tem carnaval. Carnaval é uma invenção europeia, certo? As máscaras do carnaval europeu já é outra história aí, que já veio para o Brasil e o brasileiro já deu uma repaginada no carnaval, já é outra história. O carnaval não veio da África, certo? E nem surgiu aqui no Brasil, veio da Europa. As máscaras africanas servem estritamente para quê? Aí, tá vendo? Já aprenderam. Função religiosa. É isso aí. E poderia ser feito de vários objetos, como eu falei, certo? Então, desde o nascimento de, de um descendente de um rei ou de uma nobreza africana, essas máscaras eram utilizadas em rituais, até para funerais também,
questão de morte era utilizada algumas máscaras, certo? Porque acreditavam que as pessoas que iriam encaminhar essa alma para o mundo dos mortos, né? Para o mundo dos orixás, ou até mesmo o corpo dessa pessoa que morreu, dependendo da tribo, se fosse de máscara, enterrado de máscara, seria uma proteção, certo? Eles encarnam alguns espíritos ao se utilizar da máscara, né? Eles, vamos dizer assim, eles têm um quê de sacro, né? De sagrado nessas máscaras. A maioria das máscaras europeias que se tem hoje como acervo daquele período, ou a maioria das máscaras africanas que se tem hoje, desde a época da colonização para aqui, eles estão em museus europeus. Então, assim, a sociedade europeia é a que detém os objetos culturais e ancestrais dos povos africanos no período do pré-colonização, ou seja, século XVII, aí, século XVIII, certo? Que é quando a colonização inglesa, a colonização belga, holandesa e até francesa vai, e um pouco da italiana já do século XIX, vai adentrar com mais veemência nas nações, certo? Então aí os europeus vão sentir a importância cultural dessas máscaras e vão catalogar essas máscaras que até hoje estão em vários museus do continente europeu. E aí, se a gente for pegar os exemplos de máscara, a gente vai ver que tem vários materiais, várias máscaras, vários tipos, várias formas, certo? Tem máscaras mais, vamos dizer assim, mais na vertical, tem máscara mais arredondada, certo? Tem máscara com humor sorrindo, tem máscara com humor assustado, tem máscara com humor raivoso. Então, dependendo da cerimônia religiosa, iria ter todos esses, vamos dizer assim, essas emoções humanas retratadas nas máscaras, certo? Foram objetos mais que impressionaram, né, os europeus, né? Tanto é que pilharam todas as máscaras, pilharam a palavra bonita para roubar, viu? Cataram todas as máscaras e essas máscaras se encontram muito no continente europeu, certo? E aqui tem uma observação sobre a utilização da máscara, né? A máscara transforma o corpo do bailarino que conserva sua individualidade e servindo dele como se fosse um suporte vivo e inanimado. Quer dizer, a máscara seria alguma coisa que, quando colocada, ela teria alma, vamos dizer assim, certo? Ela teria vida, ela teria uma identidade, certo? Por isso que existe um ditado, né, que diz: tirem suas máscaras, né? Não seja mascarado, seja você mesmo, e por aí vai. Beleza? Também tinha o caráter de proteção, né? Você de máscara você estaria protegido. Que nada mais pertinente do que falar disso nos dias atuais. Vê para aí, a gente está falando de uma cultura de 12 mil anos atrás, certo? Que acreditava que o uso da máscara iria proteger. Alguma semelhança com hoje? Pensa nisso. Então aí, como eu já falei, vários formatos de máscara, várias cores, certo? Várias representações de máscara, mas a principal delas é a representação religiosa. Pelo amor de Deus, você não diz carnavalesca não, né? Religiosa. Beleza? Tem uns feios, tem outros bonitos. É feito o povo da família da gente, né? Tem uns feios, tem outros bonitos, tem uns simpáticos, tem uns meio com cara de mal, né? E por aí vai. Agora a gente vai falar, nós iremos abordar agora a questão da arte decorativa, né? E de duas maneiras. A arte decorativa africana, ela pode ser uma arte funcional, certo? Uma arte, vamos dizer assim, uma arte... Sim, deixa eu voltar aqui o slide para explicar a vocês. Essas máscaras, cada uma delas tem um significado. Cada uma delas, ela é de uma etnia, certo? Ou duas de uma etnia, da mesma etnia, mas assim, se você for analisar, você vai ver que vai mudar a questão do lábio, certo? Você vai ver que vai mudar a questão do nariz para cada máscara, você vai ver até a questão da testa,
né? Isso daí só são máscaras de madeira que eu peguei para vocês, para dar a diversificada, certo? Para vocês verem que dependendo da etnia e dependendo da função religiosa vai ser utilizada uma máscara. Por exemplo, existia máscara para se utilizar em casamentos, existia máscara para se utilizar em bênçãos de guerra, existia máscara para se utilizar em velório, existia máscara para se utilizar na fase que a criança passa de criança para adolescente, como não tinha adolescência na época, para a vida adulta. Quer dizer, tinha, né? Mas não era culturalmente imposto. E vocês vão ver que cada máscara ela vai ter forma geométrica, ela vai ter uma cara de bravo, uma cara de assustado, uma cara de sorriso. Então, cada máscara tinha sua funcionalidade, né? Máscaras africanas. Eu separando essas máscaras, né? Algumas pessoas aqui em casa disseram, eita, dá medo, né? Essas máscaras. Se eu visse um bicho desse, eu me assustava. Primeiro, isso não é bicho, né? Isso é um objeto. E segundo, ter medo de um troço que nem se mexe, né? Um objeto, eu acho, eu acho irrelevante isso. E outra coisa, muita gente, eu não sei se vocês já viram, né? Algumas pessoas compram essas máscaras para enfeitar a casa, né? Outras pessoas compram para espantar o mal olhado, para quem acredita, né? E por aí vai. Então, assim, até hoje essas máscaras africanas elas são utilizadas. Quem compra por aqui não compra para a questão de ritual religioso, compra para a forma decorativa ou para mesmo, vamos dizer assim, um amuleto de sorte, né? Um amuleto que não deixa o azar entrar. Mas colocar na cara e fazer algum ritual religioso, por aqui pelo Brasil não se faz, não, pelo menos não tem nenhum registro, certo? Até porque as religiões de matriz africana aqui no Brasil, como o candomblé e a umbanda, elas não vão se utilizar, né? Assim, rara e feita a umbanda se utiliza de máscaras, mas assim, não vão se utilizar comumente, né? Normalmente dessas máscaras. O pessoal compra mais para enfeite mesmo. E agora iremos nos adentrar à arte decorativa africana. Não é arte funcional, quer dizer, basicamente não serve para nada a não ser decorar, certo? E essa arte ela vai ser dividida em dois tipos, certo? A arte ela vai estar aí a arte, vamos dizer assim, a arte decorativa normal, né? A arte decorativa que dá para você ver o objeto, identificar o objeto, e a arte decorativa abstrata. Abstrata é uma doideira que você não entende ou entende que é uma coisa, o outro que vê já entende que é outra. E eu coloquei aqui alguns exemplos, certo? Eu dei uma pescada. Esse slide de vocês sobre história da África, ele foi o que eu mais peguei em mais da internet. Porque se você for ver aqui, só aqui vai ter um, dois, três, quatro, cinco, seis. Só aqui vai ter 6 imagens, né? Vão ter 6 imagens. Se a gente voltar o slide, olha quantas máscaras eu peguei aí individualmente e fui colando. Se a gente voltar, tem mais. Se a gente for voltando, tem mais. Né? Então, assim, foi o que dentre as turmas todas, foi o que deu mais trabalho, porque falar de arte vai dar trabalho. Já passei demais aqui. Espera aí. Pronto. Falar de arte vai dar trabalho, certo? Vai ter que pesquisar, certo? Quem fala de arte vai ter a necessidade de mostrar todos os caminhos da arte. E olhe que a gente está falando só da arte figurativa africana. Se a gente for falar de dança, se a gente for falar de música africana, eita, passa a semana todinha. Como o livro de vocês dá enfoque na arte figurativa e principalmente nas máscaras, a gente vai dar essa abordagem nesse assunto para não ficar tão extenso, certo? Então, assim, há que se ter uma observação na arte decorativa e saber dividir os dois sentidos dela. Tem a arte decorativa,
certo? Que é com objeto, vamos dizer assim, tido identificável, beleza? Por exemplo, deixa eu pegar aqui a canetinha. O que é isso? Cadê? Aí, o mouse deu errado aqui, peraí. Vamos lá. O que seria isso? Esse objeto daqui é o quê? É uma gazela? É um leão? Não, é uma girafa. Todo mundo está vendo aí que é uma arte decorativa, certo? Que não é abstrata. Beleza? Bora lá. O que é isso aqui? Também é uma arte decorativa que não é abstrata. Um elefante com uma africana em cima, carregando um objeto, provavelmente da nobreza. Beleza? Agora iremos para o marfim. O marfim trabalhado detalhadamente no museu Ricardo Brenan, que a escola da gente, né, o espaço educativo, faz visita vez ou outra por ano, tem vários elementos desse daí, essas peças de arte trabalhadas no marfim. É perfeito, perfeito e é de uma precisão absurda. É milimetricamente talhado isso daí, no próprio dente do elefante. Mas pronto, aí já dá para reconhecer, né, esse tipo de arte. Agora tem outras artes, né, que é a arte decorativa também, só que de forma abstrata, que você já vai ter um pouco mais de dificuldade, né? Aqui seria o meio tempo, que dá para você identificar, só que as formas estão distorcidas, né? Vamos dizer assim, seria uma caricatura, certo? Aqui, vamos ver uma forma abstrata, vamos dizer assim, até absurda, né? Não seria nem esse o termo, mas absurda no caso de espantosa. Eu vi, viu? Aí eu não sei, você pode ver outra coisa. Mas eu vou te dar aí, sei lá, 10 segundos para tu pensar o que é isso. É um objeto de arte, claro, mas assim, o que isso representa? Pronto. Eu acho que você vai ter sua opinião, eu vou ter a minha. Elas podem ser parecidas ou não, ou diferenciar. Bora lá. A primeiro momento, eu vi essa imagem, um elefante. Mas eu digo, não, tem perna de menos para ser um elefante. Depois eu vi, tipo, um avestruz, porque é uma ave típica da África, certo? Aí eu disse, não, tem perna demais para ser um avestruz. Depois eu vi, tipo, um elefante com uma mão e uma tromba com a cara, enquanto isso a outra tromba ou orelha jogando uma fruta. É um objeto abstrato, né? Então você vê o que quiser ou vê até o que não quer, né? Aqui a gente tem o exemplo de abstrato também. E pode ser até uma arte funcional, né? Pode ser guardada até alguma coisa dentro desse objeto. Mas aí seria uma arte abstrata, que ninguém sabe se é uma galinha de Angola, famoso Guiné, se é um pato, né? Se é um avestruz. Então aí fica a critério. E por último, veremos a questão. Cadê o slide? Slide. A questão da arte moderna africana, certo? Do uso desse conceito de design moderno com o passado, com a ancestralidade, só que dando um toque de modernidade, certo? Então, assim, em várias revistas especializadas, essa é uma tendência, certo? E a gente vai ver que não só nos quadros essa representação, essa tendência está exposta, certo? Mas até no próprio minimalismo dos objetos. Você vai ver uma mesa que não tem tanto, vamos dizer assim, tanto rebuscamento, né? Uma tábua fina com três perninhas e pronto. Você vai ver aqui até o próprio sofá mais simples, né? Você vai ver nos objetos de decoração também, que remeta à natureza, certo? Vocês vão ver nessas decorações o amarelo, o ouro das riquezas africanas, certo? Então, assim, vai ver até as próprias modelos com traços africanos. É isso que as cores mais de savana, as cores africanas mais acinzentado, um azul mais para cinza também. Então, seria esse o conceito
de modernidade africana da arte, certo? Design de interiores, e torna chique, né, o ambiente. Aqui a gente vai ter outro exemplo também, né, de sempre como o Amarelo está trabalhando com essa africanidade, né, as formas geométricas a gente vai ver na, nas almofadas, certo? A simplicidade dos móveis, o trabalhar da madeira, certo? Muitas vezes contrastando com o moderno, certo? Então, assim, a gente vai ver que a arte africana, ela não é só aquela arte, vamos dizer, milenar e ancestral. A arte africana, ela vai ser trabalhada também com conceito moderno, certo? Então, vamos tirar da cabeça a ideia de que a África só tem pobre, de que a África não tem uma história cultural rica, certo? A África é um continente rico de minerais, certo? Infelizmente tem governos muito corruptos que não deixam essa riqueza ser distribuída ou políticas públicas que distribuam com essa população, né, uma garantia de bem-estar social, certo? Mas aí já é uma questão sociológica, aí, já é uma questão econômica, já é uma questão política. Trabalhando na arte, a gente vai ver que a África é um país riquíssimo, certo? Tanto de conceito quanto de praxes, de história mesmo, né? Da história da África. Também está ligada à arte africana, a religiosidade, os objetos funcionais, a arte abstrata, figurativa, né? Então, assim, também tem sua importância artística a África. E o livro de vocês, nesse último capítulo, ele vai dar essa abordagem, certo? Espero que vocês tenham gostado sobre essa viagem aí na história da África e até